bem-vindos ao Tamanho Familiar, o novo podcast sobre as alegrias e desafios vividos nas famílias grandes. A nossa convidada de hoje é a Margarida Frazão. Nasceu em Lisboa e, embora tenha vivido no Rio de Janeiro, Alentejo e Figueira da Foz, regressou a Lisboa, onde se licenciou em Química Aplicada na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. Casou com o Carlos há quase 30 anos e dessa química nasceram 5 filhos e a família soma hoje 2 genros e uma neta com quase 2 meses. A 3 semanas de nascer a terceira filha, concluiu o doutoramento em Bioquímica e Biologia Estrutural. Presentemente é investigadora na área das ciências biológicas e docente em programas de mestrado e doutoramento no ITQB, Instituto de Tecnologia Química e Biológica. Envolveu-se no percurso escolar dos filhos, quer como representante de turma, associação de pais e presença assídua nos conselhos, reuniões e atividades da Escola dos Filhos. Dou as boas-vindas à Margarida, que investiu com rigor e equilíbrio na carreira profissional e na vida familiar. Margarida, bem-vinda. Obrigada pelo convite, Catarina. Obrigada. Então fala-me aqui um bocadinho das tuas origens. Tu viveste no Brasil, não é? Numa altura importante da tua infância. Como é que foi essa experiência? Olha, portanto, foi a seguir ali ao 25 de Abril, portanto, o meu pai teve que procurar trabalho, tínhamos a hipótese Canadá ao Brasil, e acho que os meus pais acabaram por escolher o Brasil por questões da língua, porque seria mais fácil a adaptação, e portanto eu tinha concluído cá a primeira classe, e pronto, e depois fomos para o Brasil, o que para mim também foi, lembro-me, em termos escolares, foi assim uma grande adaptação, porque no Brasil eu estava muito mais adiantados do que nós cá. E também porque os anos escolares não eram os mesmos ou não eram na mesma altura e, portanto, quando eu cheguei lá eu estava bastante atrasada e aí lembro-me que a minha mãe teve ali assim tive um grande apoio, porque já todos sabiam ler e escrever e fazer muitas composições, eu ainda não fazia nada daquilo. Mas pronto, de facto, depois com algum apoio... Quantos irmãos eram? Nós somos 3. Portanto, os 3 foram, não é? E fomos todos, e estivemos lá cerca de 2 anos e meio, 3 anos, e depois, assim que, pronto, que pudemos, regressámos. Sim. E aí então fomos parar à Figueira da Foz, estivemos no Alentejo, portanto fomos assim, um bocadinho saltibancos, até depois, quando estava a fazer então... ali no 8º ano, então regressámos a Lisboa, pronto, e aí embora tivéssemos mudado de casa, mas já nos mantivemos em Lisboa. E gostaste desse nomadismo, de andar a trocar de... Olha, por um lado é sempre interessante, porque permite-nos conhecer novas culturas, novas pessoas. Por outro lado, custa às vezes um bocadinho quando fazemos amigos e temos que os deixar. Lembro-me da Figueira da Foz, onde fiz o meu 7º ano e andava nos escoteiros e foi uma altura muito gira, interessante. Portanto, gosto muito das atividades na natureza, havia muita partilha, muita amizade. E, portanto, o que me aconteceu foi que no 8º e no 9º ano, embora já estivesse em Lisboa, nas férias, continuei a ir aos acampamentos e a participar em atividades. Claro que a certa altura depois já não fazia muito sentido, mas ainda durante 1 ano ou 2 eu voltei muito, sempre que podia, nas férias, para casa de amigos, porque já não vivíamos lá, e associado aos escoteiros. Portanto, foi uma altura assim, bom. Depois ainda fiz aqui uma experiência de escoteiros em Lisboa, mas não resultou assim muito bem, e pronto, e portanto depois enverdei por outras atividades. E como é que conheceste o Carlos, o teu marido? Então, o Carlos conheci quando acabei a licenciatura, e, portanto, tive uma bolsa de investigação. Na altura também tinha concorrido, aliás, o meu pai intervinha-se a selecionar anúncios de emprego e eu fui concorrendo assim a várias coisas, fui a vários processos de seleção, que também é assim uma experiência interessante, e na altura então tinha a hipótese de de entrar na Procter & Gamble ou então fazer este percurso de investigação e pareceu-me que seria mais desafiante e acabei por escolher a investigação. E, portanto, quando eu comecei, e estava a começar, tinha acabado a licenciatura, portanto, o Carlos já era chefe de grupo, portanto, já tinha feito o doutoramento na Alemanha, já tinha feito um pós-doc em Inglaterra e, portanto, já estava mais do que estabelecido e eu estava a começar. Portanto, nós temos 9 anos, quase 10 de diferença de idade, e, de facto, em 10 anos, o seu percurso profissional já estava muito adiantado. Sim.
Portanto, o Carlos já lá estava, tu tinhas entrado e foi aí que se conheceram na tua entrada. E foi aí que nos conhecemos. E foi-se estabelecendo ali alguma interação, Alguma química? paixão, química. E, portanto, namorámos cerca de 1 ano e meio. Foi assim muito engraçado quando começámos a namorar. Uma das primeiras preocupações do Carlos foi: se isto não resultar, se o namoro não resultar, quem é que se vai embora? Eu pensei, que bela maneira de começar, mas eu disse, pronto, eu sou mais novinha, qualquer coisa, eu também, enfim, eu vou para o outro lado. Que giro. Vocês têm 5 filhos. Para quem não conhece, quem é cada um dos vossos filhos? Então, temos o Gonçalo, que tem 28 anos e fez o curso de Engenharia Biomédica no técnico e depois também seguiu para doutoramento. Portanto, eu acho que o bichinho do conhecimento e do saber mais está lá. Está agora há 1 ano e meio de conclusão e depois diz que quer ir dar aulas. Mas dar aulas, assim, a miúdos. Ele trabalha muito também, está num clube de rapazes e, portanto, tem dessas atividades e acho que tem este gosto também da formação com miúdos. Isso é muito importante. Depois temos a Dulce, que se casou há 2 anos e é que tem então agora a Maria do Carmo, portanto tem sido assim também uma alegria muito grande e para todos. Nós fazemos fila para ir pegar ao colo. Sempre que chora, é preciso arrotar, é preciso, está a chorar, pronto, e então tem sido aqui uma adição muito boa, estamos todos enamorados. Depois temos a Leonor, que fez o curso de medicina, acabou de acabar também, discutiu agora há uns dias o relatório do estágio final, pronto, e agora também está em grande estudo para o exame, a Prova Nacional de Acesso, pronto, e que se casou em maio, portanto também assim uma adição muito recente, portanto do Francisco também muito bem-vindo à nossa família, e temos o Vasco, que está no 3º ano de Matemáticas Aplicadas à Computação no técnico, e temos a Terezinha, pronto, é assim a nossa biju, que está em 14 anos e passou para o 10º ano, portanto... tem uma diferença ainda do irmão seguinte, tem uma diferença de 7 não é? anos. Como é que foi criar a Teresa, com os 4 assim muito mais velhos? Pois, eu costumo dizer que a Teresa tinha 2 pais e 4 coeducadores, porque todos também já davam um bocadinho a sua sentença. Mas comigo foi assim, mas com ela isto, e portanto eles achavam que nós já estávamos um bocadinho quase avós e que permitíamos algumas coisas, ou que aos primeiros não tínhamos permitido. Mas eu acho que isto é sempre assim normal. Um bocadinho, vamos tendo ali alguma contenção, depois vamos relaxando um bocadinho. E não somos os mesmos pais sempre, não é? Enquanto que os outros 4 tiveram uma grande interação nas brincadeiras, porque foram todos bastante seguidos, portanto nas brincadeiras, em casa, quando íamos a uma atividade iam todos, pronto. Da Teresa já tenho que fazer aqui um bocadinho esta parceria mais com amigas, primos, claro que fazemos muitas coisas em conjunto, enquanto família, mas o seu par já não são propriamente tanto os irmãos, mas... os primos e amigos. Sim. Quais é que são as maiores alegrias de ter uma família grande? Eu costumo dizer que cada filho é um tesouro e, de facto, é muito trabalho, mas vem com muitas alegrias e, de facto, e agora, que especialmente também nesta altura, não é? Que olhamos para trás e vemos como eles estão nos seus caminhos, como estão bem orientados, bem encaminhados e felizes. Portanto, eu acho que isto nos dá uma realização enorme e portanto, acho que é uma enorme alegria. E qual foi o maior desafio que viveram como família? É assim, eu para mim diria que a conciliação aqui um bocadinho entre o trabalho, o trabalho profissional E a vida familiar. e de facto a educação dos filhos, não é? Nós tivemos uma grande vantagem que foi quando andávamos à procura de casa, acabámos por escolher ficar sediados em Oeiras, onde de facto também trabalhamos, onde temos onde está sediado o ITQB. E isso
permitiu-nos, por exemplo, ir almoçar a casa, estávamos com os miúdos, levar os miúdos para a escola, que é a 2 minutos do ITQB, ter ali toda uma vida também a pé. Portanto, os miúdos saíam depois, os que saíam de casa ou da escola às 3 da tarde, já iam a pé para casa. Temos alguma flexibilidade em termos de horário, o que também permitiu, se for preciso, sair às 4 ou às 5 da tarde para ir às festas das escolinhas e depois, se for preciso, à noite, e quando eles eram pequeninos, às vezes já pegava à noite o computador e ainda estava ali a tratar de algumas coisas que durante o dia, por exemplo, não tinha tratado, e portanto eu acho que tudo isto também nos permitiu, e a mim especialmente, conseguir conciliar aqui um bocadinho. Embora, pois, eu acho que a pessoa tem sempre esta coisa, podia fazer melhor, devia saber mais, Sim. E pronto, mas mesmo que eu trabalhasse 24 horas, eu acho que ia ter sempre este sentimento que se calhar podia fazer mais. E portanto eu acho que, costumo dizer, dentro das circunstâncias que temos, do tempo que temos que dar o nosso melhor. É isso. E pronto, e aproveitar bem os fins de semana, de facto, para depois Para estar em todas as outras família. atividades, as refeições, portanto, Sim. lá está, conseguíamos almoçar com eles e jantar. Jantar é de facto aquela altura em que, Da mesmo agora reunião com da os mais família, velhos, não é? em que tentamos reunir todos, não há televisões, não há distrações e conversamos imenso, imenso. E isso de facto é uma E quanto altura... mais velhos, dá-me ideia, porque eu não tenho filhos tão crescidos ainda, mas quanto mais velhos, mais gozo dá e gosto, não Sim, é? sim, Porque se conseguem também sim. ter outro tipo de conversas, com outra riqueza, não Sim, sei. claro que sim. Partilhas dessa opinião? Por um lado, eles começam às vezes com os seus horários e as suas atividades também. Agora, os que já estão fora, portanto, temos sempre que ir ali tentando conciliar. Mas sim, quando eu os tenho todos à mesa, É uma eu às vezes alegria. penso, não preciso de muito mais, Sim, porque giro. todos estão a contar coisas, ou mesmo ainda durante o tempo da faculdade ou do tempo na escola, não é? Esta partilha do que é que me aconteceu e aquilo. E depois vamos sempre assim para muitos temas. Há sempre assim um ponto de saída que depois nos permite ter uma conversa, e acho que isso também é uma grande escola para todos, não é? Esta partilha muito de experiências e assim. Ok. E sentes que conseguiste e que ainda consegues chegar aos 5, nomeadamente até quando eram um pouco mais novos, chegar a cada um? Sim, é assim, claro que maioritariamente fazíamos atividades em conjunto. No entanto, eu acho que é importante que haja depois ali um bocadinho de tempo personalizado para cada um, porque às vezes um quer conversar alguma coisa ou perceber que algum está ali com algum problema, portanto ter também esta atenção de que cada um deles é cada um, não é? E de facto o repartir amor de mãe também não é assim uma coisa muito, muito simples. Eu lembro, às vezes estou a falar com a minha mãe, aparece um dos irmãos, um dos netos, eu penso, mas eu estava aqui, este era o meu tempo de antena. Pronto, e portanto ter também esta atenção Sim. daquilo que são as coisas deles. E claro que sim, se um dia for comer um gelado com um dos filhos, eles ficam super contentes, ou ter aqui, ou às vezes aproveitávamos também o carro, o ir até às atividades desportivas, o ir buscar a algum sítio, São e pequenos portanto momentos, ir não é? aproveitando todos os bocadinhos. Boa. E como é que é a relação dos irmãos? Eles são todos É ótima, por amicíssimos? acaso, dão-se todos lindamente e às vezes mesmo quando tínhamos sobrinhos ou amigos, às vezes até estranhavam como é que eles davam tão bem. Eu lembro, uma vez chegou, já não sei quem, que devia ter estado fora uns dias, e chegou, e foram todos abraçar, e foi tudo uma alegria. E lembro que alguém disse, quer dizer, até foi assim de espanto. Eu com a minha irmã ninguém liga assim muito. Pronto, que às vezes, e eu às vezes de facto também vejo isso em colegas que têm 2 filhos, mas quase que são filhos únicos. Ou seja, um vai para o quarto, se calhar para o computador, a outra vai para o seu quarto, e às vezes falta aqui. Portanto, quando as pessoas me dizem, mas os meus filhos são quase filhos únicos, para mim é uma coisa muito estranha, porque, pronto, é não haver tanto esta interação familiar. Portanto, essa interação e essa união grande que eles têm também é fruto das vivências, Claro de que terem sim. feito muitas coisas Sim, juntos. sim, Penso que é isso sim. que Claro estás que também a dizer. Ter rapaz e ter raparigas é muito diferente, não é? É diferente, mas a diversidade é boa, porque Sem dúvida. Para eles também, ou quando chegava a altura das miúdas começarem a querer sair, ou das roupas, já eram às vezes ali uma ajuda. Isso não é um bocadinho curto? Mas olha Dizem aqui, eles, a elas. Eles, portanto, era ali também uma preocupação. É Sim. engraçado. Pronto, a pessoa tem sempre esta coisa de que, pronto, vai com o irmão é mais protetor, Ou rapaz. seja, também deve-lhe ali um certo respeito, não é? Sim, sim. Porque representa ali também os pais, Sim, acaba por sim. representar. Que pontos-chave é que consideras mais importantes na educação dos rapazes e das raparigas?
Olha, assim, uma coisa que eu acho que é geral, nós, foi sempre a confiança, e esta confiança que vem muito aqui da verdade, da honestidade, e portanto eles sabiam, por exemplo, que era preferível dizerem: eu hoje não almocei na escola, na cantina, e fui ali ao bar ou comer maçãs ou uma Coca-Cola, pronto, que sabiam que uma vez ou outra não faz mal, mas o dizer que tinham feito quando não tinham feito, sempre foi assim uma coisa que nós sempre trabalhámos muito com eles. E tínhamos uma das nossas filhas que, não sei porquê, não sei, inventava, criava, era assim, e nós, eu contávamos a história do Pedro e do Lobo tantas vezes, tantas vezes, tantas vezes, um bocadinho para que, porque de facto, se a pessoa mente uma vez, mente, e às vezes até não são coisas que não têm importância nenhuma, a confiança é uma coisa que se ganha, e portanto nós batalhamos tanto, 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 às vezes costumo dizer, isto é quase como, assim, às vezes imagino numa fábrica, assim, estarem a passar produtos, e alguns com defeito. Quer dizer, a pessoa não pode estar sempre em cima deles, mas há alguns tempos sempre que, alguns que nós não deixamos passar. Esse era transversal, não é? Preguiça, rapazes e raparigas. a pessoa pode ir trabalhando ali um bocadinho. Mas este foi sempre assim uma coisa base. E com isto, trabalhar também a autonomia e nós costumamos dizer educar com liberdade na responsabilidade, ou seja, ir-lhes dando tarefas, ir-lhes dando, e mesmo nos estudos também, aqui alguma autonomia, mas que se resultasse bem, continua, se não resultar, então temos que rever. E portanto, sempre, e isto eu acho que é uma coisa que sempre foi fundamental, e portanto, mesmo nas escolas, quando às vezes acontecia alguma coisa e um deles dizia alguma coisa, é assim, qualquer um que me diga alguma coisa, assim, eu mesmo acreditava e confiava imenso. Eu acho que isto é uma coisa que sempre Confiança e a verdade. desde o início. E acho que isso foi sempre importantíssimo depois na relação de todos. Pronto, depois acho que para nós a formação religiosa também foi uma coisa que foi super importante e vejo hoje, assim, também mais crescidos, e vejo agora com a Teresa, porque acho que isto, mesmo nas escolas, tem-se visto, escola e toda a sociedade, aqui uns grandes avanços em que quase de um relativismo, tudo é possível, tudo, qual é o problema, não é? E portanto esta formação base naquilo que é o essencial e perceber que somos filhos de Deus, quer dizer, pronto, esta formação foi também de facto super importante para todos. E até nomeadamente depois na ajuda no tempo do namoro, não é? Como é que, e era uma pergunta que eu ia fazer, que é como é que nós ajudamos os nossos filhos a viverem bem este tempo do namoro? Pronto, eu acho que isto lá vem da formação de trás, vem do exemplo que eu acho que acabam por ter em casa, porque esta coisa de que diz para fazer e não faz, tem que ver de facto com a coerência de vida, e depois lá está toda esta formação daquilo que são os valores, quer dizer, nós transmitimos os valores e depois cabe-lhes a eles, obviamente, trabalhar estes valores e tê-los como intrínsecos seus e o que é seu. E, portanto, neste aspecto, o estarem nos clubes ao fim de semana no Opus Dei eu acho que foi fundamental, porque foi um bocadinho reforçar aquilo que eles também viam em casa. E que nas escolas públicas, eventualmente eu contaria pelos dedos, se tivessem um coleguito ou dois que vão à catequese, já seria bom. E, portanto, também foi bom perceber que havia outras famílias como nós. E, portanto, para mim, de facto, foi para nós foi um descanso, quando começou a altura dos namoros, perceber que também tinham encontrado ali pessoas que partilhavam estes mesmos valores. Porque, e eu acho que a melhor coisa que nós podemos dar é, de facto, esta formação. Porque depois é assim, nós não podemos nem queremos estar 24 sobre 24 horas, 7 vezes por dia. E, Ou portanto, escolher por eles, não é? eles podem fazer o que quiserem, quando quiserem, há de haver sempre oportunidades. E por isso é que, lá está, têm que ser eles a ter esta formação. E, portanto, para nós é uma felicidade enorme perceber, de facto, que têm ali uns namoros castos, bem vividos, pronto, no caminho, para perceber se de facto é a sua vocação, e sendo de facto um matrimónio, e os casamentos foi assim, são tudo sempre assim, isto tem sido quase sempre em festa, em todos estes momentos, e de uma alegria enorme, enorme. E como é que se gera a chegada dos namorados, que depois, ou das namoradas, que se tornam maridos ou mulheres? Como é essa chegada à família? E assim,
é mais um que começa a andar por lá, ou seja, às vezes as pessoas dizem, mas depois, e depois se vai embora e não vai embora, mas quer dizer, no fundo é assim, o namoro é também um bocadinho para perceber e para ter este discernimento se é isto ou não. E então, mais vale também estarem ali por perto, estarem em casa, ir a casa jantar, conversarmos um bocadinho, ou se temos alguma atividade em família, cabe sempre mais um. E, portanto, também perceber um bocadinho, ficamos a conhecê-los melhores, não é? Eles também conhecem melhor a família, porque também é importante, porque quando casam também vem uma família atrás. Sim. E sem que com isto queira dizer que não, agora tem que ser para todo o sempre. Não, se de facto nas filhas foi, mas não tinha que ser. Mas o facto de irem lá à casa não quer dizer que têm que casar. mas pronto, portanto, era mais um. Exato. E como é que criamos o equilíbrio necessário entre o dar apoio a uma nova família que se forma, no caso do casamento, mas também não interferir demasiado? Pois, quer dizer, tem que haver um balanço, como tudo nesta vida, eu costumo dizer razoabilidade e bom senso, ou seja, percebo que algumas ajudas são importantes. Por exemplo, nós temos uma empregada que nos vai dar a ajudar a casa e a certa altura dispensámos um dia, pronto, para dar uma ajuda também numa das nossas filhas. Às vezes, quando vão lá jantar a casa, sobram restos e sei pronto, e sei que é uma mais-valia se eles levarem ali uns tupperwares, porque já é menos uma coisa que têm que fazer em casa. Às vezes vamos sabendo assim de alguma coisa que pode ser importante ou assim. Pronto, estando atenta e perceber que às vezes há algumas ajudas que podem também que podem ser úteis, mas depois também tentar, assim, há todo o seu caminho, a pessoa se calhar faria de uma maneira diferente. Eu, como sou muito proativa, confesso que às vezes tenho que respirar fundo para me conter e, não é? Eu faria, e agora com a bebê, eu faria assim, eu fiz assim, pronto, eu faria, mas eles podem fazer de maneira diferente, pronto, e portanto a pessoa tem que ter aqui um bocadinho este equilíbrio entre às vezes ir partilhando. E até mais se calhar com as filhas, não é? Porque temos tanta intimidade com as nossas filhas que é normal que saia ali uma opinião. Não, temos aqui um balanço entre ir ajudando, ir sugerindo e também, pronto, perceber que eles também têm o seu caminho a trilhar. Sim, ao fim e ao cabo é também ser um bocadinho rede, não é? Sim, para os nossos filhos. Eu acho que vocês também tiveram essa rede de apoio? Tínhamos os meus pais, tínhamos a minha sogra e depois o Carlos tem 8 irmãos, pronto, eu só tenho 2, mas quer dizer, entre toda esta rede de tios e de primos que podem ajudar e com quem se partilham muitos momentos, foi também fundamental. Falando agora aqui um bocadinho nas prioridades na distribuição do orçamento e no próprio trabalho, muitas vezes nós temos que fazer escolhas, não é, no nosso trabalho que impactam na família. Tens alguma experiência de alguma escolha que tenhas tido de fazer? Então, eu acho que assim, uma das escolhas foi a seleção das escolas, não é? Portanto, eles no jardim infantil, ali na estação agronómica, há uma escolinha que é assim em pré-fabricados, mas que era muito familiar e, portanto, eles andavam lá no meio andavam sempre no meio da natureza e chegavam castanhos da escola, mas sempre muito felizes. E pronto, e achei que foi ótimo e que eles gostaram muito e era perto. Por isso, quando depois também chegou a altura de escolher as escolas ali em Oeiras eram boas, do ponto de vista técnico, e por isso nós na altura acabámos por optar, que acho que foi uma boa opção, mas também implicando ali um bocadinho o meu envolvimento, ou seja, nos ATLs na escola primária, era giro para a Associação de Pais, e que era um grande trabalho, porque era tudo voluntário, muitas reuniões à noite e muitos desafios, mas faz com que também consigamos ter um maior envolvimento e um maior impacto também, conseguimos ter impacto. E que direcione um bocadinho ao fim e ao cabo o barco, não é? Exatamente, e por exemplo mesmo depois também nas escolas, na escola secundária, no liceu, depois, por exemplo, a Associação de Pais promoveu também conferências, seminários, ou seja, conseguíamos também escolher, ou conseguia ter influência na escolha das pessoas, nos temas, e portanto isso acho que também é sempre muito bom. Ir percebendo ali um bocadinho quem eram os professores e pronto, chegámos a ter assim alguns embates, mas isso eu acho que faz parte da vida. Em qualquer escola teriam, se calhar
estar ali estando mais atentos. Mais expostos. E a escolha que fizeste em apostar na família alguma vez impactou de uma forma positiva ou negativa no teu percurso profissional? É assim, se calhar tivemos a certa altura a oportunidade de ir uns anos para a Alemanha, mas eu tinha acabado o doutoramento, tinha acabado de ter a Leonor e, portanto, ir para fora implicava ali alguma mobilidade e se calhar implicava depois também ter ali algum tempo de espera entre filhos, porque não pode começar um trabalho e passados uns meses já estar a ter outro, depois havia a questão também onde é que eles iam ficar, porque na Alemanha não há, pronto, há um bocadinho o apoio, ou de que as mães fiquem em casa, tomar conta dos filhos, e portanto, ou seja, houve ali algumas restrições e acabámos por ficar e depois balancear sempre aquilo que é o tempo, e às vezes sei lá, poderia ficar até mais tarde se não tivesse que voltar a casa e tomar conta dos filhos, pronto, portanto, este balanço, se calhar podia ter feito mais, podia ter ido mais longe, podia ter visto mais coisas, mas pareceu-me que ter, para além de artigos e ter que fazer um trabalho bem feito, mas olhar para tudo o resto e dar o apoio necessário à família. Até porque a família está a acontecer agora e ali, e os anos passam e depois não dá para... Claro que sim, não dá para voltar atrás. Pois, por isso conseguiste um bom equilíbrio, não é? Sim, e o facto também de serem vários, eu muitas vezes antes de chegar a casa, quer dizer, eles estavam a brincar uns com os outros e, portanto, permitia-me depois ir tratar de coisas da casa ou estar ali Isso é uma grande riqueza, de ter muitos, que é eles entretêm-se uns aos outros. Não quer dizer que nós não façamos programas só com eles, mas eles até gostam mais. Sim. Então, estão ali com os seus pares e, Exatamente. portanto, sim. Isso é uma grande riqueza. E em relação aos vossos ideais, que escolhas é que fizeram para fazer cumprir os valores e ideais que pensaram para a vossa família? Olha, então, os nossos ideais são ideais cristãos, e portanto ter que e o que lhes passámos foi um bocadinho mais pelo exemplo daquilo que era a tal coerência de vida que tínhamos falado, eu acho que muito, pronto, a verdade, a empatia com os outros, e isto lembro muito de treinar o ser solidário, o ser generoso, o ter a atenção ao outro, aos outros, e lembro muitas vezes também na escola, não é? Quando havia aqueles miúdos uns que chegavam até de fora e, portanto, estavam ali muito desenraizados, alguns que sofrem ali um bocadinho de bullying, ou porque são caixa-docos, ou porque estão gordos, e portanto, e lembro-me de lhes fazer muito ver, e se fossem eles. E, portanto, muitas vezes eles até depois pegavam nesses miúdos e até os traziam a casa, porque esta coisa também ter a proximidade escola-casa permite aqui um bocadinho, uns que as mães eram enfermeiras, eles a certa altura depois da escola iam para o centro de saúde e ficavam numa salinha, depois acabaram por ir lá para a escola, para casa, almoçavam e depois ficavam por ali a brincar, a fazer os trabalhos de casa. É testemunho, ao fim e ao cabo, também é ensinar pelo testemunho e pela experiência, não é? E, portanto, muito também esta casa de porta aberta aos outros. Isso acho que também foi muito importante e vejo agora elas nas suas próprias casas também, entre o jantar, entre os amigos, pronto, muito serem também abertos também aos outros. não nos fecharmos em nós próprios e sermos só nós ali, aqueles 7 de família base, mas estarmos ali virados para fora. Muito bem. E tu que gostas de ler, existe assim algum livro que para ti tenha sido uma inspiração na vida familiar ou que quisesses partilhar? Olha, assim na vida familiar, não sei, por acaso não fui lendo assim muitas coisas, embora eu acho que há muitos livros inspiradores. Lembro-me assim de um livro que eu gostei muito, foi Os Cisnes Selvagens. Achei muito interessante a história de 3 gerações de mulheres na China e de facto um mundo que nós não conhecemos nem experimentamos, não é? E de facto toda ali a dificuldade achei muito interessante. Boa, olha, vou ver muito. esse livro. Vale a boa pena. Sugestão. Falando agora do regresso às aulas, que estão mesmo aí, não é? Quando os teus filhos eram mais pequenos, como é que geriam a quantidade de material escolar a investir de uma só vez? Porque toda a gente precisa ali, não é? Sim. Olha, então, ir aproveitando sempre material de uns anos para os outros.
Depois, quer dizer, agora que se fala muito da reciclagem, da reutilização, nós sempre fizemos. Sempre fizemos com roupas, portanto, tínhamos sempre sacos a ir de família para família, de amigos para amigos, e mesmo nos próprios livros escolares. Também me lembro que havia um primo que estava no ano a seguir, havia um amigo que, e portanto, quando não havia ou quando mudavam os livros, comprávamos, mas muitas vezes era utilizado e lembro de os ver, pronto, de vermos ali a apagar e a ter os livros em boas condições, porque passavam para o seguinte, portanto, todo este cuidado com o material e com o aproveitamento, o não estragar, que é no material escolar e que é como em tudo o resto. Claro. Portanto, sempre tivemos muito esta coisa do desprendimento, da economia, portanto, de poupar, e mesmo às vezes quando íamos às compras com eles, lembro-me de termos ali um bocadinho logo, assim, umas sessões de economia doméstica, ou seja, há aqui uns iogurtes, todos XPTOs, que têm o Smarties e isto e aquilo, mas eu compro 4 iogurtes naturais ou assim, pelo preço daquilo, e depois temos neste em casa, ou temos, e juntamos e já está. E eles depois, mais tarde, de facto, às vezes quando iam às compras sozinhos, então andavam ali a ver quanto é que custa do Pingo Doce, quanto é que custa desta marca, quanto é que custa, e antes de comprar, eu dizia 1 quilo de açúcar, 1 quilo de farinha. Eles próprios já faziam esta... ginástica. Sim, engraçado. E sentiam-se, quer dizer, aborrecidos por não ter uma mochila nova ou por não ter um estojo novo? Olha, nós também sempre trabalhámos ali um bocadinho que não é a marca, não é o ter, é o ser. Claro que quando tem os amigos todos com os ténis ou as marcas todas XPTOs, mas foi sempre um bocadinho, não é isso nada que interessa. A questão de identificação, não é? Sobretudo na adolescência. Sim, e portanto eu acho que eles geriram bem, às vezes também se queriam ter alguma coisa, começavam também, e que nós achávamos que não era muito essencial, e acho que isto também é aqui um bocadinho importante, não era que não pudéssemos dar, mas eu acho que é importante, porque eu acho que às vezes os pais, e via isto também na escola, e no jardim infantil, muitas vezes ia à feira, agora já há imensas nos hipermercados e marcas muito mais acessíveis, mas na altura se fosse a uma loja de marca, quer dizer, de facto, cada casaquinho, cada t-shirt custava, era cara. Substancialmente Então, mais ia cara. muito à feira de Carcavelos, nós estávamos ali ao pé e... Que era uma belíssima feira. Sim, e era ótimo, e tinha imensa coisa boa, a pessoa só precisava ter, enfim, um bocadinho de tempo e paciência para andar ali. Portanto, eles andavam quase sempre com roupas, depois lá está, tínhamos muito também esta troca de roupas com primos que já são mais velhos, agora deste passo para o próximo, e lembro uma vez até uma das irmãs ter recebido uma saia, um conjunto que uma das mais novas gostou, e depois teve esta reação, está bem, daqui a uns tempos passa para mim. Pronto, portanto, nós também sempre fomentámos um bocadinho isto. E se às vezes queriam assim alguma coisa que era um bocadinho supérflua, imagina, faziam babysitting, davam explicações, faziam algum trabalho de férias, extras, não é? para ter o seu dinheiro, para ir jantar fora com o namorado, para comprar alguma coisa que nós não considerássemos essenciais. E, portanto, sempre regulámos aqui também muito isto, não porque não pudéssemos dar mais, mas para que eles se habituassem que não é posso, quero e tenho. Porque eles tinham mesada? Tiveram já mais tarde, quando depois fizemos ali os cálculos, quando já foram do que gastariam em transportes, alimentação e mais um pouquinho na universidade. E, portanto, depois o que é que eles faziam muitas vezes? Levavam a comida de casa, porque assim já era um bocadinho que poupavam na universidade e, portanto, já sobrava mais. Pronto, portanto, toda esta gestão. E eu acho que é, de facto, e que agora vejo que também aplicam nas suas casas, que é importante. Exato. E regressando agora aqui um bocadinho à parte escolar, quais é que achas que são as maiores dificuldades nos jovens de hoje em dia, aqui na parte do sucesso escolar? Olha, eu acho que as tecnologias todas e este imediatismo não ajuda muito à concentração. Eu acho que meio caminho andado é estar com atenção nas aulas. Isto eu sempre lhes dissemos que se a pessoa estiver com atenção nas aulas, é meio caminho andado. E depois, eu acho que eles receberam bons genes, costumava dizer a brincar, vocês receberam bons genes, mas têm que fazer uso deles, porque também podiam e não fazer nada. Sempre também fomentámos muito cada um dar o seu melhor. Não têm todos que ter 20, se calhar o melhor de um até pode ser o 15, mas esta exigência e este brio naquilo que fazem,
que agora nos mais velhos é o abril profissional, mas na altura era o abril escolar, porque este era o seu trabalho. E, portanto, isso também sempre fomentámos muito. Portanto, estar com atenção nas aulas e depois também sempre trabalhámos muito a autonomia com a responsabilização. Um bocadinho, mesmo nos tempos da primária, eu lembro às vezes de ir às reuniões e os pais andavam a ver o que é que os filhos tinham feito e depois a caligrafia e depois havia uma mãe que dizia, mas ele não fez nada bem, eu apaguei tudo e obriguei-o a fazer outra vez. E eu chorava e eu pensei, mas quer dizer, se calhar se este é o seu melhor, então se calhar ao fim para a próxima semana está melhor, não está melhor. E portanto nós isso, não sendo necessário, também nunca interferimos. Ou seja, estão com atenção nas aulas, sabem os trabalhos que têm que fazer, só se houvesse alguma coisa, que fosse preciso alguma ajuda, se for preciso alguma ajuda para um trabalho, mas também nunca pusemos as mãos na massa para trabalhar por eles, ou para fazer os trabalhos por eles. É assim, damos ferramentas, até às vezes podemos dar sugestões, mas depois era um Deus. Mas há pais que fazem os trabalhos, eles têm muito melhor nota. Mas não é por aí. E, portanto, também quase ao mesmo, os testes, quando é que são os testes, tudo a apontar. Eu até posso saber, mas quer dizer, eles é que vão fazer os testes, eles é que têm que saber. E funcionou sempre muito bem, que é, até porque depois, a partir do 5º ano, eles já tinham tardes livres e como não estavam num colégio, portanto não tinham as tardes todas ocupadas, portanto vinham para casa, também porque depois como já eram vários, pronto, ajudava. Estavam sozinhos, não é? Tínhamos ali um escritório onde foi feita a base de estudo, havia um computador para todos, porque isso também nos permite, esta coisa depois cada um estar nas suas coisas, temos menos controle, assim dizer, e portanto eles sabiam que íamos almoçar a casa, pronto, depois ficavam e iam fazer os trabalhos de casa, tinham as suas prioridades, se isto corresse bem, muito bem, se não corresse bem, tinham que ir para um ATL, e havia muitos amigos que estavam no ATL, em que é ir para uma sala, estar ali o dia todo, pronto, e eles, portanto, liberdade com responsabilidade. Primeiro. Se funcionar, muito bem, se não funcionar, revemos a coisa, mas de facto eles, eu acho que têm facilidade, mas também são trabalhadores e resultou sempre muito bem. E terem um computador para todos, eles conseguiam gerir-se entre si? Sim, agora, depois, ultimamente, os mais velhos já começavam... Bem, faculdade, claro que sim. Covid foi uma desgraça, especialmente para a Teresa, porque eles, a partir do 5º ano, recebiam um telemóvel, pronto, mas era mesmo daqueles que só fazia e recebia chamadas. Teclas, não é? Eles às vezes diziam, mas não vibra, eu preciso de despertador e mais. Pronto, eles até reclamavam, dizia, olha, é o mais barato e é mesmo aquilo para fazer alguns avisos, ou mãe, hoje não vou a casa, posso ir almoçar a casa deste, ou pode ir lá alguém a casa. Portanto, assim, para alguns avisos, não é? Isso a partir de que ano, esse telemóvel? 5º ano. Pois. Mas, por exemplo, o Gonçalo só para ir ao 9º ano e que disse, se calhar dá-me jeito. Porque usava dos amigos. Mãe, estes dias podem ir lá à casa almoçar. Olha... E a Teresa é mais nova, lá está. Precisou. Não se espera, portanto, que faça na idade a Teresa dos também tinha um destes telemóveis, com o Covid, eu às tantas já era muita mensagem do WhatsApp, era os trabalhos, era a escola, tivemos que arranjar um computador, aliás, todos tiveram que ter um computador, os outros já tinham. Sim. Portanto, o regredir agora tem sido um grande desafio. E o que eu noto, mesmo com os alunos em termos de licenciatura, de mestrado, ao fim de algum certo tempo começam a perder a concentração. E depois parece que tem que ser tudo muito animado, com muita... E eu lembro-me, às vezes, havia matérias que eram mais chatas, que implicavam um estudo e que não me estava a apetecer. Mas isto eu acho que é um exercício importante para também se conseguir fazer. E, portanto, mas hoje em dia acho que o estar a estudar sem o telemóvel ao lado, o não ter interrupções, o não estar com... Isto são dicas para bons hábitos de estudo, não é? São dicas, mas estar sem telemóvel, sim, sem interrupções. Sem telemóvel, porque senão não é? Está a concentrar e demora algum tempo a entrar nas coisas. E o estar sempre a olhar e a pular não ajuda nada. E mais dicas para bons hábitos de estudo? Depois, bons hábitos de estudo, eu acho que se eles conseguirem fazer esta gestão, é bom. Por exemplo, eu lembro-me de um episódio, eu estava no 10º ou 11º ano, lembro-me de sairmos de uma aula de matemática e ter duas colegas que diziam, e passaram a aula toda a conversar, e saíram da aula e disseram, não percebi nada, mas não faz mal, porque depois o meu explicador explica-me. E eu lembro-me que isso chocou-me, porque sabiam que até eram pessoas que vinham de famílias com um orçamento familiar relativamente baixo e que os pais estariam certamente a fazer um grande esforço para que tivessem explicações e não me parecia nada. E de facto, depois, eu acho que não... E não pode resultar, porque
se não estão com atenção nas aulas, chegam ao explicador que está ali novamente a dizer aquilo que deviam ter ouvido na aula. E, portanto, e também não achava que fosse nada benéfico em termos de facto a pessoa dizer eu tenho que estar com atenção na aula, eu não percebi esta matéria, eu vou pegar no livro e vou fazer este esforço para eu aprender por mim. Não quer dizer que não haja casos em que os miúdos não tenham mais dificuldade, em que não tenham que ter um acompanhamento especial, mas muitas vezes o que eu noto é que vai ao explicador e que o desresponsabiliza nesta coisa de que eu agora até posso estar aqui um bocadinho distraída. Quase que vai lá é aprender, não é? Porque depois alguém me vai explicar. Pois. E não acho que seja nada esse intuito, acho que é de reforço, de apoio, de ajuda. Aliás, uma das nossas filhas que tinha ali mais dificuldade na matemática e ainda ainda tentei pôr o mais velho a ajudá-la, mas claro, ele dizia, ok, isto é das 4 às 5. E ela depois aparecia às 4h30. Ele dizia, não, eu agora já só tenho meia hora, tenho que ir fazer outras coisas. Eu pensei, isto assim não está com a prata da casa, não está a resultar. E foi a única vez que teve um explicador, ou que ali ajuda, a matemática, mas sendo que tinha que estudar, tinha que fazer os exercícios e depois ia tirar as dúvidas. E, portanto, era mais espaçado e quando ia era para tirar dúvidas. E, de facto, pronto, e ajudou, porque não era a área de intuição dela, mas sempre com este compromisso. Pois. Não é para andarmos ali a brincar e a passear e a falar e depois... Certos que depois tudo aparece na explicação. E de que maneira é que podemos depois orientá-los quando são mais velhos na vida profissional, na questão da escolha do curso? Porque hoje em dia dá-me ideia que existem muitos cursos que também na verdade não servem para muito. Pois. Não é? Com esta coisa de tornar os técnicos em licenciaturas. Sim. Para quê? Sim. Como é que... Então, o que eu costumo fizeram? dizer, e mesmo às vezes quando vamos falar com miúdos do secundário que estão ali numa grande angústia sobre qual é o curso que vão escolher. E às vezes eu digo, é aprender a aprender e a ter ferramentas para. E de facto hoje em dia vê-se uma mobilidade imensa em termos do mercado de trabalho. E eu tive essa experiência quando acabei de facto a licenciatura e fui fazer ali, fiz várias entrevistas, uma delas que cheguei ao fim, então, numa empresa e que a certa altura, eles depois na entrevista final perguntaram, então o que é que gostaria de fazer aqui? E eu pensei, tem a parte de recursos humanos, tem a parte comercial, tem uma parte de marketing. Eu pensei, mas eu não tive nada, ou seja, eu não aprendi nada disto, ou eu não estive 5 anos a estudar para isto. Então, não se preocupe, nós damos a formação e vai, portanto, aprende aqui. E aí eu percebi, de facto, enfim, todo aquele percurso dá-nos ferramentas para, mas rapidamente nós podemos mudar. É isto às vezes que eu costumo dizer aos miúdos que estão ali numa angústia enorme e se eu escolher agora o curso A e não escolher o B, toda a vida é o destino marcado para todo o sempre. E não é. E hoje em dia, e mais do que há 10, 20, 30 anos atrás, nós temos uma grande mobilidade e miúdos de química a ir fazer coisas de consultoria aqui e um de direito a ir para e depois também há imensos cursos de pós-graduação e as próprias empresas eu acho que dão também esta formação. Portanto, nós nunca os influenciámos depois na escolha do curso, porque eu acho que eles depois já tinham ali vários... Agora, sabemos que às vezes há faculdades que são melhores e aliás também sempre dissemos que tenham notas, aliás, uma das nossas filhas, a que depois escolheu medicina, mas que há quem queira medicina desde os 10 anos de idade e os nossos nunca sabiam. Até chegar ali ao 12º e andarem a pensar o que é que iam fazer na vida, não tinham assim já pré-definido o que é que iam fazer e eu lembro-me dela dizer, eu vou ter notas para entrar naquilo que quero. E não ficar enfim, com a restrição de que gostaria disto, mas não posso, pronto. São boas dicas. Entrou em medicina e computou medicina e acho que tem toda a vocação para isso. Para ser uma boa médica, que bem precisamos de mais bons médicos. Falando agora um bocadinho da vida de casal, vocês têm quase 30 anos de matrimónio, estava a fazer as contas, achei muito engraçado. Nas diferentes fases da vossa vida, conseguiram sempre arranjar tempo de casal? Pois, isso também é assim um grande desafio, especialmente quando eles são assim mais pequeninos. Nós desde cedo tivemos assim uma equipa Nossa Senhora, então pelo menos assim uma vez por mês nós tínhamos um encontro, o que também fazia com que em casal ou tivéssemos que preparar o tema, tivéssemos que sentar um bocadinho e eles têm depois ali todas umas
espiritualidade conjugal que nos ajudava, ou pelo menos a almejar fazer algumas coisas, umas vezes conseguíamos melhor, outras não. Uma oração conjugal, ou ter ali um tempo em que também nos tivéssemos que sentar e fazer ali um bocadinho uma retrospecção, ou conversar ali sobre algumas coisas em termos de família e em termos de casal. Acho que isso nos ajudou um bocadinho. Depois também tínhamos uma família grande, um apoio grande, uma rede familiar que nos permitia um dia jantar fora, ou dar um passeio, nem que seja assim meia hora, para que, ou seja, conseguíssemos estar a namorar um pouco. Isso acho que é importante, porque se a atenção se vira só para os filhos, depois, a certa altura, os filhos saem de casa e vão crescendo e vão precisando e menos da nossa interação tão direta, e depois, de repente, as pessoas olham uma para a outra e parece que não se conheceram. Embora, claro, que muito rodasse, obviamente, em termos dos filhos, não é? Mas umas escapadinhas de vez em quando acho que são ótimas. São ótimas e conseguem. E sabem-nos bem. É ali um momento de paragem e de balanço também, não é? Sim. Estamos na reta final, vou-te fazer 3 perguntas de resposta rápida. Que conselho é que darias àqueles que te julgam louca ou te admiram a coragem por apostares na família? Diria que vale a pena. E o que é que a família que construíste te trouxe? Muita alegria muita alegria. E uma palavra que define a tua família? Acho que solidariedade, amizade e porta aberta. Boa, Margarida, muito obrigada. Foi muito giro, foi muito boa esta conversa. Acho que também são ótimas dicas agora para o início do ano escolar, portanto esta conversa fica também muito dirigida aos nossos jovens que iniciam o ano escolar, aqui com boas dicas da Margarida. E no próximo episódio teremos mais uma família inspiradora.